relativamente aos empreendedores, às pessoas que querem criar negócios, vês diferenças, de características diferentes ou achas que cada vez mais as coisas estão, por causa da globalidade, mais iguais? O empreendedor que seja da Almada e o empreendedor de Castelo Branco são diferentes. Porquê? Porque vivem em zonas diferentes, têm formas de pensar diferentes, o fator demográfico também é diferente, ou seja, baixas, altas densidades, maior oferta, menor oferta, contacto com a natureza, contacto com os serviços, ou seja, é tudo diferente. Eu acho que neste momento sinto-me mais capaz de ter um negócio nos Açores ou de ajudar outras pessoas a terem um negócio nos Açores porque eu conheço os Açores. Quer dizer, não mas conheço sentes os Açores. que Aliás, também não vou dizer que conheço os Açores, conheço melhor os Açores, porque eu não conheço bem nada, mas conheço melhor os Açores e eu acho que sou uma mais-valia nesse capítulo. Boa. Então se tu pudesses definir um empreendedor nos Açores e um empreendedor aqui em Lisboa, no Porto, ou na metrópole, numa cidade grande, como é que definirias um e outro? Ou quais as principais diferenças que quiseres? Eu acho que tens que ser mais resiliente, tens que ter uma fortaleza brutal. Mas isso de geral ou nos empreendedores cá? Geral. Ou lá? Lá. Ok. Aliás, é perceber um bocado a vida de uma pessoa insular, tanto na Madeira como nos Açores, perceber como é que elas podem evoluir academicamente. Ou seja, como não tens tanta oferta em termos de educação, oferta letiva nos Açores ou na Madeira, as pessoas veem-se obrigadas a fazer essas migrações, não é? E às vezes migram de uma forma temporária e outras vezes de forma até definitiva. Tens muitos açorianos e madeirenses que acabaram por ficar no continente por via dos seus estudos, depois vão se casando, vão ficando por cá e fazem depois cá a sua vida e só vão lá para as festas tradicionais de freguesia, de cidade, etc. Eu acho que é muito mais difícil. Eu acho que os empreendedores os insulares são mais resilientes, têm mais essa vontade, essa determinação, essa vontade de ser mais consistente no trabalho. Os que, parafraseando o meu amigo André Leonardo, os que fazem acontecer, açoriano, by the way, os que fazem acontecer acho que têm que ser mais fortes. Têm que ser mais fortes. Têm menos proteção. Têm menos incubadoras, têm menos ecossistema empreendedor. Mas não achas que a concorrência também é diferente ou é menor? A concorrência ajuda-te imenso também. Ajuda-te a não falhar tanto, não é? Se houver uma concorrência feroz, ok, não vou fazer isto, não vou fazer aquilo. Okay? Não vale a pena nem pensar nisto. E lá não, tu, se não tiveres uma perspectiva de ver para além da tua fronteira de mar, tu ficas miúpe, não é? E essa miopia depois causa-te alguns transtornos no mercado internacional ou fazer uma exportação de um produto ou de um serviço qualquer. Boa, muito fixe. Excelente opinião. Ainda há bocado falaste aí nos horários, que ainda esta semana falei um bocadinho sobre isso, porque até em contexto de entrevista, estava a fazer entrevistas e há sempre aquela coisa de mas qual é que é o horário de trabalho? Como é que tu vês? Eu hoje tenho uma visão sobre a forma como se colabora com as empresas, a forma como se colabora com as pessoas, a forma como se entrega projetos, como se trabalha, como se trabalha fundamentalmente tão diferente que há perguntas que às vezes me fazem que eu nem sei responder, que é, no outro dia esta semana perguntaram-me, e qual é que é o horário de trabalho aqui? E eu não soube responder, porque na realidade em nenhuma das minhas empresas nunca eu tive um horário de trabalho, porque eu considero que para já os trabalhos existem para serem feitos e para serem entregues e eu cada vez mais consigo perceber que é super importante respeitar o ritmo da outra pessoa. E se o ritmo profissional dela for potenciado das 3 da manhã até às 7, eu sou o primeiro a agarrar na chave do escritório e a dar-lhe para ele ir trabalhar para o escritório a essa hora. E portanto, tenho alguma dificuldade em responder a essas coisas. Qual é o horário de trabalho? São coisas... Como é que tu vês estas mudanças hoje no paradigma das relações das empresas com estas coisas mais tradicionais? Não sei se concordas comigo. Não, eu concordo. Falaste até num horário camarário, né? Que é uma coisa que a minha é uma coisa ainda mais nichada, não é? Há vários horários, sim. Depende das funções. Sabendo que há serviços que vão ter sempre que continuar a funcionar com horários, não é? Eu não quero... das funções. Mas é muito estranho para mim ter horários. Se tu tens uma empresa e se tu és apaixonado por aquilo que fazes, nós
nós pessoalizamos muitas coisas que gostamos. Pessoalizamos o nosso cão, pessoalizamos o nosso carro. Eu não é pessoalizo um cão, mas não um carro, mas isso é uma coisa mais pessoal. Mas nós O pessoalizamos... Tiago estava a dizer que tem um aspirador em casa que se chama Braulio, portanto pessoaliza o aspirador. É muito mais fixe o Braulio. Dentro daquela casa, o Braulio é a pessoa que eu melhor me entendo. As pessoas tendem a pessoalizar coisas, e ao pessoalizares uma empresa significa que tu não tens horário. Não é? Eu não tenho filhos, mas percebo que um filho é algo que te obriga a não ter horário. Não é? Tens que ir com ele a uma consulta, se ele não dorme bem, tens que o acompanhar à escola, tens que o ajudar a fazer os trabalhos de casa. As empresas são assim, é a minha forma de estar. Elas precisam de ti sempre. De vez em quando tens de descansar, mas elas precisam sempre de ti. Eu acho que essa coisa do horário... Eu quando te falei do horário, do meu horário antigo, horário anterior agora, muito recente, da Câmara, eu nunca sei muito bem se era às 5, se era às 6. Não sei, está no contrato, mas eu não tenho essa ideia. Claro. Ok, estava lá, sim, ok, posso fazer um horário entre que a saída era às 5 ou às 6. Mas eu não sei, olha, não te consigo precisar. Claro. Tenho que fazer as contas com aquele horário que é suposto trabalhares por dia para perceber, ok, se calhar era às 6, se calhar era às 5. Não sei bem. Mas percebes o meu ponto de vista? Eu acho que, e principalmente os empreendedores, as pessoas que estão a criar negócios, os novos empreendedores têm uma visão um bocado diferente relativamente a essas questões, que eu acho que é importantíssimo. Repara, eu acho que é importantíssimo ter férias, mas eu não sei, eu tenho pessoas que trabalham comigo que têm férias ilimitadas e na maior parte das vezes, só por curiosidade, tiram menos férias do que as pessoas que têm férias. Tu sentes necessidade de ter férias? Eu não sei, não. Eu tenho esse mal. Não sei dizer quantas férias é que tive, mas o que não quer dizer que seja workaholic, que trabalhe mais do que, ou menos que. Isso para mim não... é o conceito das férias. Eu posso ter férias a meio da semana e ficar uma semana, como posso ficar 2 semanas, como não acontece ficar... Meio de 2 semanas já é complicado, mas mais do que isso é impossível. Mas se calhar também não ficas, não é? Mas acabas por participar... Sim, e é assim que eu encaro cada vez mais a relação que tenho com as pessoas com quem trabalho. Nós privilegiamos cada vez mais nas minhas empresas a relação com a família, o tempo com a família. Digo-te, vinha há pouquíssimo tempo uma notícia super interessante sobre um país nórdico que está a ponderar agora e que a Primeira-Ministra tem 35 dias. Exatamente. Eu adoro a ideia, estou a falar sobre essa ideia, ando a falar sobre essa ideia há 3 anos. E, portanto, eu acho que isto tem que mudar e cabe-nos a nós, líderes, gestores, responsáveis, aquilo que tu quisesses, empreendedores, mudar a visão das coisas. Mostrar que as empresas no setor público, privado, aliás, comecemos pelo privado, conseguem ser rentáveis, conseguem ser lucrativas, flexibilizando, dando mais tempo de qualidade às pessoas para estarem com a família e entregando com responsabilidade dentro do horário, fora do trabalho. Eu fora do horário é uma coisa que... No fim de semana, para as pessoas que têm esses dias livres e para estar com a família, se as pessoas gostarem realmente daquilo que fazem, não é? De sentir aquele ownership, mesmo trabalhem em algo que até não tivessem estudado para, tu falas sobre as empresas. Eu de férias, eu estou a falar de projetos. Aliás, eu estou a ver as coisas e estou a pensar o que é que podia fazer com determinadas coisas. Ou seja, nós estamos a trabalhar, não é? Então, se fores empreendedor, tu estás ali a trabalhar. Eu não acredito, Rafael, que tu estejas 2 ou 3 dias num sítio qualquer, aí que não estejas a pensar em projetos. Mas estás de férias, mas estás a curtir. Claro, mas é mesmo isso. É mesmo isso. É mesmo isso. E, portanto, partilhas um bocado da minha visão, que acho que isto está a mudar, esta relação. O ownership que tu disseste hoje em dia não é o ownership que se trabalhava para há uns anos atrás. Eu costumo dizer uma coisa cada vez mais frequente, que é... hoje em dia a autonomia é regalia, não é? Fala-se muito nas regalias. A autonomia é regalia e há cada vez pessoas que valorizam a autonomia, a liberdade. Eu acho que é um período espetacular para se criar empresas. É brutal. E tu consegues ver pessoas até mais novas do que nós que já não se movem só pelo ordenado, não é? Movem-se pelo desafio. É recorrente, malta a rejeitar empregos com efetividade e com um ordenado acima da média nacional, rejeitam porque não iam gostar, não se iam sentir felizes. Claro. E se calhar nós há 10 anos, dizemos assim, pá, tu és maluco, ok, tu vai, pá, bom trabalho, és bem pago. Aliás, nós somos da época da malta dizer, é pá, fulano tal, pá, tem um trabalho de sonho, é bem pago e não faz nada. É isso.
sempre me fez confusão. Já tínhamos falado sobre isso. Sim. Eu acho que hoje os jovens não são tão materiais, não são tão capitais, digamos assim, e movem-se mais pela paixão e pelo desafio. Por isso acho que estamos muito bem. Eu acho e sinto, vinhamos para cá agora para gravar este podcast e vinhamos a falar um bocado com a relação com a ecologia, as políticas ecológicas e até comparativamente, estava-te a dar o exemplo dos meus filhos, mas do pessoal mais jovem. As pessoas mais jovens e os miúdos de hoje em dia estão num nível muito acima, considero eu, relativamente mesmo à nossa geração. Da sua interação com o meio ambiente, da sua interação com o mercado de trabalho. Era isso que tu estavas a dizer, valorizam coisas cada vez menos tem uma materiais inteligência sustentável muito superior à nossa. É impressionante. Muito superior à nossa. É impressionante. E não tem só uma inteligência superior à nossa nesse aspecto. Tem uma preparação para a mudança diferente. Não é? Nós ainda acabamos por... Lá está, somos produtos da sociedade. Hoje um jovem tem, logo desde muito pequeno, preocupações que só há 10, 12 anos é que nós percebemos que realmente elas existem. Claro. E eles nasceram com isto. Como é que tu achas que isto é uma cultura que se autoalimenta e que as próximas gerações vão ser já quase por sistema ou por defeito ecologicamente... Sim. Achas que sim ou achas que temos que trabalhar mais? É como tu entras no carro e pôs o cinto de segurança. Tu já não estás a pôr o cinto de segurança pela tua proteção. Tu pões de uma forma automática, é como carregares na embreagem para pôres uma mudança. Claro que também não vai haver mudanças daqui a pouco. Ou se calhar já não há. O teu carro ainda tem mudanças. O meu carro tem mudanças, tem mudanças. Pronto, tem mudanças, mas tem embreagem, se calhar já não tem. Sabes, eu estava a pensar... E tu vais lá por reflexo, às vezes. É, isso. Isso. Mas vinha a pensar no exemplo que tu disseste agora do cinto de segurança. Eu, precisamente esta semana, estava a tentar perceber, relativamente a esse exemplo, que é quanto tempo é que deve ter demorado esta vertente mais pedagógica e educacional até ser uma coisa... Sim. É super interessante. E com a ecologia, se cá passa-se a mesma coisa, que é, estamos aqui anos a Há ali uma quarentena, não é? Não, é isso, não é? Em que estamos ali a educar e a estimular e quando a fomentar. Quando é que isto se automatiza? Isso. Não é? Isso era brutal. Lançamos já o desafio para a parte das ciências sociais. Se alguém quiser fazer um mestrado ou um doutoramento na área... Isso. Depois ponha lá os nossos nomes. Isso mesmo. É para aquela. É tol. Fábio Santos, Rafael Martim. Mas é super engraçado isso relativamente às gerações mais novas, a forma como se relacionam com tudo, com os meios materiais, com as relações com o emprego, com a casa, o ter casa, não ter casa, ter carro, não ter carro. Crédito, habitação. Sim, e é uma mudança tão rápida, não é? Sim. Mesmo quando nós éramos adolescentes, em que não cabia na cabeça de ninguém, dos meus pais, dos teus pais, vou sair à noite e depois carrego num telemóvel, num botão e vem um estranho buscar-me num carro e eu ando para dentro de um carro de um estranho. Não é? Na nossa geração, na nossa infância, adolescência, não fazia sentido. E como é que em 10 anos isto mudou tanto, não é? Sim. E quando tu agora é completamente óbvio. É isso. E como tu pensas que, não sei, mesmo nas biotecnologias, quando se calhar daqui a 10 anos tu tens um problema qualquer no corpo e substituis por uma parte biónica, isto é completamente fascinante hoje em dia, a rapidez e a mudança. Tu sentes, como é que tu vês essa mudança e como é que tu passas essa rapidez e essa mudança aos teus alunos hoje em dia? Às vezes quando um aluno ou um empreendedor ou um aluno / empreendedor me pergunta se é possível fazer alguma coisa, eu digo-lhe sempre que já aterramos na Lua. Mais do que uma vez. Mais do que uma vez. Por isso, é possível que seja, mesmo sem explorar. Lá está, continuo na superfície, mas olha essa resposta, porque se tivermos essa vontade e conhecimento tecnológico para estar a orbitar a Terra, para estar lá a viver durante alguns anos, em quase tipo estafeta, conseguimos fazer outras coisas também. Mas às vezes surpreende-me, parece, eu não sou assim tão velho, mas às vezes surpreende-me o conhecimento que os meus alunos têm em relação a algumas mudanças. E depois é engraçado, aquele confronto geracional é ao mais largo espectro. Porque às vezes em contexto de aula estou a dar um exemplo sobre, sei lá, uma coisa qualquer, e vou falar de um programa da RTP antigo, e agora consigo controlar um bocadinho mais, do género, não vou mandar este input. As referências são completamente diferentes. As referências são completamente outras. Completamente. Há pouco tempo mostraram-me um vídeo de pop coreano. Sim. Eu não fazia ideia que aquilo existia. E eu até me sinto ofendido, porque eu estou nas redes. Claro.
Eu tenho todas as redes possíveis e imaginárias, mas aquilo não passou por mim. Claro. O algoritmo sabe que eu não sou o gajo daquilo. Claro. Pá, mas eu precisava de saber, eu sou do marketing, eu tenho que saber essas coisas todas. Então estive ali, então, mas diz mais, fala-me. Mas são quantos? Tantos, numa banda. Sim, Tu achas, é super interessante, achas importante, é uma pergunta quase retórica, ter essa mentalidade de querer aprender, de ter a mente aberta para perceberes que não sabes, que queres aprender, que existe todo um mundo que não... Achas que isso é importante para quem ensina e para quem aprende principalmente? Isso é... Tens que estar sempre... Tens que ver. Uhum. Tens que ver. Olha, vou-te responder essa questão com um exemplo. Há uns anos atrás, estava a trabalhar num outro desafio com a Câmara Municipal da Praia da Vitória, no Gabinete de Comunicação, e estávamos ali, basicamente, a fazer toda a tangibilização da comunicação do município. Quer se fosse um evento para pessoas mais idosas, um evento ligado ao comércio, uma passagem de modelos, uma passagem de ano, o Carnaval da Ilha Terceira, que é brutal. Uhum. E houve uma senhora que interpelou-me na rua e disse-me assim: eu não recebo a vossa comunicação, nunca sei o que é que vai acontecer. E eu não sabe o que é que vai acontecer. Bem, eu e a equipa do Gabinete de Comunicação tinha trabalhado imenso a dinamizar os eventos nas páginas, nas redes sociais, onde essa senhora está, porque fala com a família dos Estados Unidos através de uma rede social, mas ok, já vamos lá, num carrinho do município com um speaker, Sim. Um megafone? Um megafone, exatamente, é isso, com o jingle do evento, com folhetos a serem entregues em casa das pessoas também, às vezes com passagem na RTP Açores também, nota de imprensa no Jornal da Região, tanto no Jornal da Praia como às vezes também no Diário Insular, que é o jornal de referência da Ilha Terceira. E eu perguntei-lhe: olha, mas a senhora vê alguma destas coisas que eu acabei de lhe dizer? Não. Então, não sabe porque não quer. Claro. Porque para ela tínhamos que ir bater à porta e dizer: Claro. olha, dia 22 de junho vai haver este evento assim e assim. Claro. Ou seja, é preciso querer saber. Claro. São as pessoas que se fecham muitas vezes. Exatamente, por isso. A alegoria da caverna. Exatamente. Uhum. Só vêem sombras. Uhum. É preciso querer saber. Claro. Eu não sei se o facto de querer saber significa ou está correlacionado com a aquisição de conhecimento, mas tenho essa predisposição. Claro que sim. Eu estou a aprender imenso hoje. Super interessante. Eu também. Eu aprendo sempre contigo. Humilde. Olha, queria, para terminarmos o nosso programa, queria perguntar-te, porque falámos nisso no início da nossa conversa, que é aquelas pessoas que têm aquela indecisão, não sabem isso, porque acham que montar uma empresa, criar uma marca, criar um negócio é sempre super difícil e que não conseguem, ou porque não têm tempo, ou porque não têm dinheiro, ou porque não têm conhecimento. Aquelas pessoas que estão na indecisão e que têm esse medo de fazer e de começar, o que é que achas que lhes podias dizer? O que é que seria um bom conselho enquanto empreendedor e enquanto mente aberta? Eu digo uma coisa que é: vai ver se não dá. O pessoal tem a mania de dizer assim: olha, vai ver se dá. Achas que dá? Vai ver se dá. Eu digo sempre: vai ver se não dá. Muito bom. Essa é a frase. Muito bom. Então, olha, fechamos com o vai ver se dá, ok? Muito obrigado, Fábio. Vai ver se não dá. Isso, vai ver se não dá.